vegetais são seres completos. Eles nascem, se reproduzem e morrem, assim como os animais. E, assim como os seres humanos, entre o nascer e o morrer, existem inúmeros eventos hormonais que fazem com que os vegetais se desenvolvam, se modifiquem e, consequentemente, gerem frutos. A gente viu num outro vídeo que o fruto é o ovário maduro da flor que pode ou não conter outras partes florais que não são reprodutivas. E esse fruto, ele vai abrigar o maior tesouro da planta-mãe, que é o embrião. Para nós, na prática, a semente, o caroço, enfim, é onde vai estar o embrião ali dentro, só serve para atrapalhar, para gerar uma diverticulite. Acontece que quando a gente pega uma fruta que está muito madura, ela acaba amadurecendo outras frutas que estão ali na fruteira. Do nada. Isso quando a gente não acorda no dia seguinte e encontra um abacate totalmente podre. Que bruxaria é essa? O meu nome é Beatriz Riso e hoje nós iremos conversar sobre os hormônios vegetais, como é que eles atuam e como a gente pode usá-los ao nosso favor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte esse vídeo, manda ele para um amigo, compartilha nas redes sociais, isso é uma coisa importantíssima, super fácil, super simples, que mantém o canal ativo. Você já ouviu falar a frase sem forma, não há função? Ela cabe bastante para o que a gente vai falar aqui hoje. Os hormônios, eles são mensageiros químicos que têm suas rotas de funcionamento. Isso e eu tô falando de hormônio no geral, tá? Não só em plantas, não só em vegetais, em seres humanos e em animais também. E essas rotas de funcionamento, elas funcionam bastante similares entre os hormônios, apesar dos hormônios serem muito distintos. Então, quando um tecido, um órgão, ele percebe que tem um hormônio chegando, ele vai responder de maneira diferente, dependendo de qual hormônio está chegando ali para ele. Mas ele vai responder, isso é fato. Na rota hormonal sempre existe um começo, um meio e o fim, que é aonde ele quer chegar. E esse lugar vai responder de uma maneira diferente para os hormônios distintos. Vamos pensar na gente. A gente cresce em altura, mas você nunca viu uma pessoa com 4 metros de altura. Quando a gente dorme por determinado tempo. A gente nunca vai dormir além de um tempo estimado. A gente nunca vai dormir por 15, 16, 20 horas em dias normais. Quando a gente vai comer até a gente se saciar. Depois a gente vai parar de comer. Lembra dos limites? Os hormônios entendem o limite, ele trabalha em cima dele. Tá, Bia, falou e até agora não falou por que o meu abacate tá apodrecendo. Existem 9 hormônios principais vegetais, é claro que existem muitos outros, mas existem 9 principais, da qual a gente não vai falar todos os nomes. Primeiro que foge ao assunto do vídeo e segundo que são nomes um pouco complexos de serem pronunciados. O hormônio em questão aqui é o etileno, mais conhecido como o hormônio do amadurecimento, o hormônio vegetal que é gasoso, o hormônio que... Então, o etileno, como eu disse antes, ele é o hormônio do amadurecimento do fruto. Amadurecimento em que sentido? Seja na germinação seminal, ou germinação da semente, seja no crescimento da plântula, que é quando a plântula é bem pequenininha, acabou de sair da terra, seja na abertura floral e, é claro, no amadurecimento do fruto. Ele caracteriza de forma não natural, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso, um grande grupo de plantas, um grande grupo de angiospermas, chamados de frutos climatérios. Esses frutos têm como característica principal uma mudança na respiração durante o seu amadurecimento. Então, enquanto o fruto estiver amadurecendo, ele vai ter uma alta taxa de respiração. Lembra que o etileno é um hormônio gasoso. Pois é, ele vive nessas plantas climatérias e quando existe uma alta respiração, o etileno ele vai atuar muito mais, fazendo com que a planta amadureça muito mais rapidamente do que as plantas que não são plantas climatérias. E quando eu falo sobre amadurecimento, eu quero falar sobre o fruto totalmente verde, um fruto que acabou de terminar a sua expansão celular, a sua divisão celular, que não é mais uma flor, que já pode ser caracterizado como um fruto, até o seu processo de apodrecimento, ok? Então, desde o fruto mais verde possível até o início do processo de apodrecimento do fruto, esse é o processo de maturação. Calma, a gente estava falando de respiração?
É isso mesmo? Quer dizer que os frutos têm algum tipo de nariz? Sim, mas não é no nariz que acontece a troca gasosa propriamente dita, certo? Não é. Vamos pensar aqui nos seres humanos. A gente tem o nosso nariz, né? Que vai ser por onde vai entrar o ar, e aí depois ele vai descer pela traqueia, depois ele vai descer pro pulmão, e aí ele vai para os alvéolos pulmonares, vai fazer hematose pulmonar, e é ali nos capilares que a gente faz, de fato, a troca gasosa a nível celular. Existem dois elementos da planta que podem ser considerados como se fossem o nariz deles, já que é ali que acontecem as trocas gasosas, que são os estômatos e que são a epiderme. A gente vai ter esses, basicamente, 3 tipos de células aqui. A gente vai ter a epiderme, isso de uma forma bem geral, tá bom? A gente vai ter o parênquima palissádico e a gente vai ter o parênquima lacunoso. E, de novo, uma epiderme aqui embaixo. Você vê que essa epiderme aqui, ela tem uma coisinha aqui em cima? Essa é a cutícula. A cutícula serve pro vegetal não perder tanta água. Os estômatos, ele vai ficar aqui em cima. Essa representação aqui é como se a gente tivesse cortado o vegetal desse jeito. Então, como é que a gente vê os estômatos? Fazendo uma coisinha chamada de microscopia de varredura, ou microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, que é quando a gente metaliza a folha ou o tecido da qual a gente quer ver, e a gente consegue olhar por um microscópio super, super mega potente. Alguns frutos, como a banana, o maracujá, o pêssego, a ameixa, são frutos climatérios e são frutos que a gente, brasileiros, costumamos ter em casa. Lembra que durante a maturação dos frutos climatérios ele tem uma alta taxa de respiração? E lembra que os frutos climatérios têm durante o seu amadurecimento o etileno como hormônio principal? Então, pois é, durante a sua maturação vai meio que vazar etileno de dentro do fruto. Os frutos, eles não vão perder nada, tá, gente? Fiquem tranquilos, não fiquem desesperados com as frutinhas que vocês têm aí na sua fruteira. Ele tem uma alta produção de etileno durante esse período. Um grande problema, ou talvez seja uma solução, depende do ponto de vista, é que se você tiver outro fruto climatério ali do ladinho daquele fruto, você pode acordar no dia seguinte e, dependendo do desenvolvimento, do processo de maturação que aquele outro fruto esteja, se ele não for mais um fruto verde, você vai acordar no dia seguinte, talvez com ele maduro demais, talvez com ele começando um processo de apodrecimento. Mas isso pode ser ótimo, isso pode ser totalmente ao seu favor. Você pode pegar esses dois frutos, você comprou um fruto que estava muito verde porque os frutos que estavam meio maduros já estavam um pouco feios e tal, daí você preferiu pegar um verde e esperar ele amadurecer. Você vai lá, pega esse fruto climatério que está maduro, bem maduro, com uma alta taxa de reprodução, uma alta taxa de etileno, coloca os dois juntinhos e aí você vai conseguir amadurecer esse seu outro fruto que estava verde muito mais rapidamente. Aí você quer que amadureça muito mais rápido do que o normal? Ok, coloca esses dois frutos, o fruto que está maduro, que é climatério, e um outro fruto também climatério, que não está tão maduro assim, num lugar escuro, num lugar fechado, como micro-ondas, por exemplo. Desligado, tá? Pelo amor de Deus, desligado. O que acontece? Por ser um local fechado, vai ter uma acumulação de etileno ali dentro, certo? Ele não vai se espalhar pelo ar, você não vai perder etileno, ele vai ficar mais concentrado ali dentro daquela caixinha. Além de ser um local escuro e a falta de luz faz acontecer uma maior produção ainda de etileno. Então, você vai ter uma acumulação e você vai ter uma maior taxa de etileno ali dentro. Isso não vai funcionar tão bem para os frutos que não são climatérios. É por isso que eu venho batendo na tecla aqui durante todo esse vídeo sobre os frutos climatérios, ok? É muito fácil de achar uma lista dos frutos que são climatérios na internet. Dá um Google aí que eu tenho certeza que você consegue achar. Inclusive, a nível de curiosidade, esse termo, frutos climatérios, é um termo que está sendo discutido para ser um termo em desuso. Eles defendem que esse termo é um termo muito generalista, é um termo que acaba sendo até um pouco injusto para algumas plantas, né? Fisiologia vegetal, gente, é um mundo à parte das plantas. Eu acho que, cara, planta é um ser muito complexo, a nível humano, assim, quando a gente compara, são dois seres muito distintos, mas é que a gente não conhece tanto as plantas como a gente acha que a gente conhece. A gente conhece muito bem o nosso corpo, mas as plantas, não é à toa que elas estão em outro reino, né? Então fica a dica aí para futuros estudos dentro da área da fisiologia vegetal, que é uma área maravilhosa, ampla demais e que não foi explorada em sua totalidade. Eu acho que
nem na metade, assim. É um estudo novo, né? Um estudo relativamente novo, comparando com a descrição vegetal, comparando com a morfologia vegetal. Então, quem sabe essa não seja uma área para você explorar. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até esse minuto do vídeo. Depois você me conta se você fizer algum experimento aí na tua casa, se você pegar 2 frutos climatérios e botar no micro-ondas, junto com 2 frutos também climatérios e deixar fora do micro-ondas para ver qual amadurece mais rápido. Eu acho que vai ser super legal da gente discutir isso daí. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, não esquece, ainda dá tempo. Inscreva-se, eu não sei onde é que fica, se é desse lado desse, enfim. Curte esse vídeo, manda para um amigo, compartilha nas redes, tá bom? Muito importante pra mim, muito importante pro canal continuar ativo e continuar postando vídeos toda semana, ok? Um beijo, vejo vocês semana que vem, até mais, tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem? Eu dei uma aproveitada que a Bia do passado foi lá no banheiro e eu sou a Bia do futuro, tudo bem? Muito prazer, e eu queria só falar uma coisinha aqui bem rapidamente pra vocês. Ela tá falando de aquele vídeo de coisa que matéria, né? Olha, vocês estão aí 2020, meu Deus. Uma coisa, frutos climatérios, eles acontecem muito em áreas tropicais, tá? Como a Mata Atlântica, que é aqui onde ela vive hoje em dia. Eu sou do futuro, então eu não vivo mais aqui. Na verdade, a gente nem tem mais esse lugar mais pra viver de tão quente que tá. E é o seguinte, a Mata Atlântica é um local chamado de hotspot de biodiversidade. Chique, né? Eu sei. Isso quer dizer que existem muitas espécies que só estão lá, tá? Que são espécies nativas, que são espécies muito importantes para a ecologia, que fazem uma rede de comunicação com outros animais, com outras plantas, com fungos. E, queridos amigos, 2020, certo? O INPE divulgou recentemente, aí no tempo de vocês, que apenas 13% da Mata Atlântica ainda foi mantido, ainda está intocado, se é isso que a gente pode dizer, né? Então, bom, talvez seja aí um motivo para você começar a repensar o seu tipo de dieta, o quanto de plástico você está consumindo, quais são as empresas que você está consumindo. Eu vou embora porque eu preciso do meu tubo de oxigênio. Beijo, tchau!